Para as pessoas que me conhecem, sabem que eu já fui usuária de óculos, porque tinha 7 graus de miopia, então todos nós que já tivemos ou temos problemas de visão sabemos quanto isso incomoda, tanto fisicamente como esteticamente, enfim, atrapalha um pouco a nossa vida, certo? Eu, há um tempo atrás, fiz cirurgia, já há uns 5 anos atrás, fiz uma cirurgia para a correção da miopia, fiquei 0 bala, como dizem, né, por aí, tá tudo certo. E agora, só que eu tive que fazer essa cirurgia em Porto Alegre, longe, tive que ir consultar algumas vezes, retornar para fazer todo o procedimento. Mas agora a Clínica Dr. Túlio Souza tem uma novidade para a Uruguaiana. E, mais uma vez, soma-se profissionais capacitados, profissionais aptos a mais uma nova técnica, a mais um novo trabalho. Tudo bem, Dr. Túlio? Tudo bem, Renata. É um prazer estar com vocês mais uma vez. É um depoimento real, né? Porque nós estávamos conversando e realmente a miopia atrapalha, hipermetropia, estigmatismo, e a visão hoje é um dos nossos principais instrumentos, digamos assim. Com certeza, é um sentido fundamental. E tu sabe o quanto atrapalha não só a dificuldade visual, quanto esteticamente. As mulheres também se queixam muito disso e hoje mais ainda também os homens. Então esse é o link importante entre esse trabalho novo que vai ser apresentado aqui pela clínica, associado à Clínica Alencar, para poder fazer a retirada de óculos, como as pessoas chamam, utilizar o laser com essa função, evitar o uso de óculos. Certo, então hoje nós queremos apresentar aqui em nosso programa mais um profissional aliado para trabalhar junto, para somar conhecimento e novas técnicas aqui na Clínica Dr. Túlio Souza. Estamos apresentando no nosso programa o oftalmologista João Paulo Alencar, que está aqui junto na Clínica Dr. Túlio Souza e vai explicar esse novo trabalho. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Renata. Boa tarde aos prezados ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês, né, para divulgar essa associação que a Clínica Túlio Souza está fazendo conosco, né, trazendo então uma grande novidade aqui para a área médica de Uruguaiana, né? Verdade, doutor, como eu dei meu relato, já tive esse problema, essa questão da dificuldade, né, de visão, enfim, necessitei da correção, e a gente sabe o quanto é importante e que investimento bom. Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. Eu vejo que você está com uma maquiagem muito bem cuidada, muito bem feita. É uma coisa que certamente você, antes com os seus 7 graus de miopia, tinha extrema dificuldade em realizar, não é? Acordava de manhã, a primeira coisa que procurava era os óculos, porque até sair da cama é complicado para um paciente com todo esse grau de miopia. E é exatamente nesse viés de correção que o excimer laser se encaixa, em reduzir ou mesmo eliminar a dependência que as pessoas têm do óculos ou mesmo até das lentes de contato, de maneira que é uma outra vida. O paciente ganha uma independência que nunca antes experimentou. Vide o seu caso, né, o seu próprio testemunho, num procedimento seguro, rápido, simples, que é realizado em poucos segundos, com anestesia local, anestesia de colírio, não são usadas agulhas e nem injeções, e o paciente praticamente, na grande maioria dos casos, quando elegível ao procedimento, se vê livre da utilização de óculos ou lente de contato com uma visão excelente. É verdade, aqui em Uruguaiana nós não tínhamos a oportunidade da realização deste procedimento, né? Apenas nos grandes centros ou em cidades mais próximas, mas agora nós temos, agora em Uruguaiana, com essa parceria. Conta pra gente um pouco a respeito dessa parceria, como é que se instalou, como começou, né, doutor Túlio? Também então, dá para... Doutor Túlio é um amigo já conhecido, e nós temos alguns pontos em comum. É um cirurgião plástico, uma pessoa que lida muito com estética, né? E no fundo, o tratamento para a correção da visão não deixa de ser um tratamento estético também, né? Eu poderia dizer que mais de 70% dos meus pacientes atualmente, que eu opero em São Borja, são mulheres, que sem dúvida nenhuma se preocupam ainda um pouco mais com a questão estética. Eu disse ainda porque eu não sei se o Dr. Túlio tem essa estatística também, mas há uma crescente procura por homens. Dizer que o homem não se preocupa com estética não é totalmente correto, né? Eu noto que há uma crescente procura também
para a realização de cirurgia por pessoas do sexo masculino. É verdade, aqui na clínica Dr. Túlio Souza, muito nós já falamos a respeito da estética masculina e dessa vaidade, né, que inclui diversos procedimentos que estão à disposição aqui na clínica Dr. Túlio Souza. Mas vamos falar a respeito do procedimento, das pessoas que precisam, que buscam a correção de óculos, né, buscam livrar-se dos óculos, das lentes de contatos, são diversas necessidades que as pessoas têm. Sem dúvida. Em termos bem simplórios, qualquer tipo de erro refracional, e que para as pessoas entenderem erro refracional é o seguinte, qualquer tipo de óculos ou de lente de contato pode ser eliminado com excimer laser. Então, miopia, astigmatismo, vista cansada, qualquer um desses problemas, repito, sendo o paciente elegível ao procedimento, pode ser eliminado com o uso do laser. Mais uma vez, esse procedimento, para que seja realizado e para que corresponda às expectativas do paciente, necessita de uma avaliação, uma consulta e a realização de alguns exames específicos. Isso tudo será realizado na clínica Dr. Túlio Souza, né, para que então o paciente possa ter total segurança de entender quais são as reais expectativas em relação ao seu caso. Uma pergunta muito comum que eu costumo receber dos meus pacientes é: mas doutor, que grau que pode operar? Você deve ter sido uma das suas perguntas quando foi se consultar com um colega. Sim. Então, hoje em dia, com a atual tecnologia disponível, até 10, 12 graus de miopia, por exemplo, podem ser operados com segurança. Claro que isso depende da avaliação de cada um. Mas, assim, seguramente 7 graus, 8 graus, 5 graus de miopia, 3 graus, 2 graus de astigmatismo, 2 graus de vista cansada, tudo isso é eliminado rapidamente. O procedimento em si, para que você tenha uma ideia, não dura nem 1 minuto. Isso considerando o tempo de utilização do laser. Claro que para você fazer toda a paramentação, colocar a sua roupinha cirúrgica, fazer a limpeza da pele, que a gente chama de antisepsia, né? Isso demora mais tempo em si do que o próprio procedimento. Você deve se recordar que... Não, recordo que entre entrar na sala e sair da sala com todo o procedimento, colocação da roupa, limpeza da pele, deu 7 minutos. 7 minutos, então. 7 minutos. Para operar os 2 olhos. Os 2 olhos. Provavelmente desses 7 minutos, o cirurgião só deve ter utilizado uns 40 segundos para operar os seus 2 olhos. Importante salientar, né, doutor Túlio, que o doutor João Paulo ele vem acrescentar à clínica, mas ele não vem desenvolver consultas para outros problemas de visão. Exatamente, a oftalmologia geral não vai ser desenvolvida por ele aqui em Uruguaiana, não é? Especificamente, a clínica vai oferecer o acesso à cirurgia laser para retirada de óculos. Isso é fundamental que as pessoas entendam. É óbvio que, antes de fazer a cirurgia, o Dr. João Paulo mesmo vai fazer uma bateria de exames oftalmológicos específicos para ver se aquele paciente tem indicação correta de fazer a cirurgia e para fazer a cirurgia ser cada vez mais segura, não é? Mas a oftalmologia geral não vai ser realizada aqui, nem é essa a intenção, não é? Então, isso não impede que as pessoas continuem a consultar com os médicos os oftalmologistas, os médicos oftalmologistas de costume. Pelo contrário, isso é fundamental. Na verdade, é uma parceria, o fundamento da oftalmologia geral é necessário para que isso tudo ocorra bem, em parceria, adequadamente. Então, os pacientes têm que se manter sim com seus oftalmologistas e buscar esse tratamento específico com esse intuito, não é? Sem deixar o resto de lado. Doutor João Paulo, vamos falar então a respeito das idades. A partir de que idade é possível e até que idade? Tem uma idade limite? Bem, o procedimento ele pode ser realizado em qualquer paciente acima de 18 anos de idade, né? Então, o paciente tendo discernimento legal para querer aquele procedimento e tendo condições técnicas de realizá-lo, ele pode realizá-lo. Então, dos 18 aos 50, 55 anos, dependendo da técnica, dependendo do que o paciente anseia, isso não tem problema algum, né? Muito frequentemente, nós somos consultados até, às vezes, em pacientes um pouquinho mais novos, 16, 17 anos, aí já requer um pouquinho mais de cuidado, uma autorização dos pais, nem sempre se faz o procedimento, porque a córnea pode ainda demonstrar, a córnea é o local onde a gente opera, né, aqui na frente da menina dos olhos, ela pode demonstrar algum sinal ainda de imaturidade, então se espera um pouquinho mais. Tudo isso, óbvio, depende mais uma vez, como eu falei, da avaliação do quadro clínico que o paciente apresenta, né?
É necessário a miopia ou a hipermetropia estacionar o seu grau para a realização da cirurgia ou não? Sim, sim. Por que isso? É muito interessante. Ninguém nunca te disse por quê, né? Alguém já te disse por quê? Eu acredito que é justamente para não retornar depois, ou não? Então, vou te explicar por quê. É o seguinte, essa região do nosso globo ocular, chamada córnea, ela se desenvolve até uma determinada idade. E podem existir outros problemas ligados à própria estrutura da córnea que se processam, e esse processar, digamos assim, evoluir dessa coisa, como é que se traduz para o paciente? A gente mede isso com os nossos aparelhos, mas o paciente percebe isso com uma alteraçãozinha do grau. Então o grau está evoluindo. Enquanto o grau estiver evoluindo, significa que aquela córnea ainda não está madura para receber o tratamento a laser. E se por acaso receber, o paciente tem que ficar ciente que pode dar uma retornadinha no grau, de acordo com a cicatrização que ele apresenta, o que também não é problema maior nenhum, desde que seja do entendimento entre médico e paciente, da boa relação médico-paciente. Né? Então, por isso que se pede para que o grau esteja estacionado. Por quê? Porque quando o grau varia muito, isso pode significar algum tipo ou outro de problema que deve ser evitado, ou seja, um paciente que a gente não deve operar. Pequenos graus não tem problema. Ah, minha miopia variou 0,25, pode variar 0,25, 0,50, dependendo das condições de exame, se o paciente está cansado ou não, do horário do dia que se faz o exame. Entende? Agora, grandes variações. Você nesse ano tinha 1,5 grau de miopia. Ano que vem você vai, se consulta, tem 2,5. Opa, alguma coisa realmente está evoluindo, ou alguma coisa pode até mesmo estar errada. Aí vamos diagnosticar com os exames específicos. Um exemplo, miopia, hipermetropia ou hipermetropia, astigmatismo, enfim, a pessoa tendo mais de uma variação para a correção da visão, há a possibilidade de eliminar numa mesma cirurgia? Sem dúvida nenhuma. Hoje em dia, e já há muito tempo, as plataformas, digamos assim, as maneiras através das quais os lasers modernos tratam o olho, elas se associam. Então, você tem uma plataforma computacional, digamos assim, de tratamento que faz a hipermetropia, ao mesmo tempo faz o astigmatismo. Aí já faz o astigmatismo e a miopia, já faz a vista cansada com o astigmatismo. Qualquer tipo de associação pode ser tratada. É vista cansada, inclusive. Vista cansada, inclusive, que é uma coisa muito comum. Muito comum, é extremamente frequente após os 40 anos e que é muito perturbadora para o paciente, porque tira óculos, põe óculos, ou usa, enfim, existe um tipo de tratamento específico que auxilia o paciente a minimizar os efeitos da idade a partir dos 40 anos. E os pacientes melhores são exatamente aqueles adultos jovens, na faixa dos 40 aos 45 anos, que ainda estão ativos, que ainda são jovens, né? E que não querem usar um óculos, não querem usar uma lente de contato, não tem porquê, na verdade. Então, esse tratamento, ele permite uma equalização da visão do paciente para que ele fique muitos anos sem usar o óculos para perto. Claro, mais uma vez, tem que ser feito os exames necessários para saber qual tipo de opção terapêutica que eu vou lançar a mão com aquele paciente específico, né, Renata? Certo. As pessoas às vezes perguntam, dói, não dói, como é que é o pós-operatório e como é o pré-operatório, porque tem algumas restrições dias antes da cirurgia. Então, essa é uma pergunta muito oportuna, muito interessante, é que assim, o pré-operatório só envolve um cuidado no sentido do paciente pingar alguns colírios que se constituem na associação de anti-inflamatórios e antibióticos, para se resguardar de qualquer possível complicação nesse sentido, para reduzir a dor no período pré-operatório e pós-operatório, e no mais é isso, alguns detalhes no dia da cirurgia, usar uma roupa confortável, não usar maquiagem, né, não usar essas presilhas de cabelo, porque dificulta o posicionamento na maca, mas o pré-operatório é bem fácil. O pós-operatório também é bem fácil, mas necessita que o paciente permaneça alguns dias em não repouso, mas ele não vai poder ter uma rotina de vida exatamente ou absolutamente normal. É importante que ele não coce os olhos, é importante que ele não se exponha a condições ambientais duvidosas, com poeira, com grandes partículas em suspensão.
É importante também que ele utilize da forma adequada os colírios que vão ser prescritos. Isso durante um períodozinho de 72 horas, de 3 a 5 dias. E o auxílio de um óculos solar. Perfeitamente. Muito de importante. Ótima qualidade. De ótima qualidade, mas isso os pacientes não precisam se preocupar, porque nós temos um kit que já fornecemos ao paciente, não só com um óculos certificado, com filtro UVA-UVB, e o paciente permanece usando. Ele não é muito bonito, eu confesso, mas é prático, inclusive porque tem uma vedação lateral para impedir a entrada de vento, né? Como também ele recebe um protetor noturno. Isso é muito interessante. O colega que lhe operou deve ter feito menção a você não coçar os olhos. Exato. Exato. Mas eu não recebi kit nenhum. Bom, já fazem 5 anos também, né? 5, 6 anos. Mas acredito eu que seja um procedimento nós temos um cuidado, melhor ainda. Nós temos um cuidado muito grande. E nesse kit existe um protetor, é uma pena que eu não trouxe aqui, mas existe um protetor que o paciente usa durante a noite. Então, é um protetor plástico de acrílico transparente, com orifícios, então o olho pode respirar numa boa. E o paciente usa de noite. Por quê? Fica esquisito, fica feio, as mulheres dos pacientes reclamam, os maridos das pacientes reclamam, mas pelo menos na primeira semaninha tem que usar. Porque às vezes você está dormindo e você vira de um lado, de outro e tal, às vezes você pode sem querer coçar os olhos e isso estragar todo o meu serviço. Então, para isso que existe essa proteção, então você pode virar, encostar e fazer o que você quiser, que não vai ter esse tipo de problema. E, claro, a pessoa tem que se comprometer a usá-lo, né? Pessoas que usam lente de contato. Um período anterior à cirurgia, descansar os olhos das lentes? Excelente pergunta, Ana. Excelente pergunta. Meus parabéns. Ainda bem que você foi operada. É, por isso que eu sei. Exatamente. Vamos separar. Lentes de contato hidrofílicas, que são as moles, de uso contínuo, uso diário, uso prolongado, e as lentes duras, né? Das lentes hidrofílicas, são as molinhas, que os pacientes conhecem como pelo menos uns 10 dias antes ele tem que... Então, vai marcar uma consulta aqui na clínica do Dr. Túlio Souza para que o Dr. João Paulo faça a avaliação. Tem que estar há pelo menos uma semana, 10 dias sem utilizar a lente. Para avaliação. Exatamente. Por que isso? Porque você tem que fazer com que a córnea, que vai ser o sítio, que vai ser o local que vai ser operado, porque na verdade a lente de contato induz algumas pequenas alterações na ordem de décimos, milésimos de milímetro, que na tua visão normal pode não fazer falta, mas na minha programação cirúrgica faz toda a diferença. Então é necessário que lente mole, uma semana, 10 dias antes. Lente dura, até 21 dias antes. Então assim, vai se consultar, já lembra que tem que tirar a lente 21 dias antes. Ah, mas eu vou ficar sem lente? Não, porque normalmente o paciente que tem lente de contato tem um óculos. Nenhum oftalmologista responsável prescreve somente a lente de contato. Ele prescreve a lente de contato e um óculos, exatamente porque pode perder a lente, pode rasgar a lente, pode acontecer, como às vezes acontece, você prescreve a lente, o oftalmologista vai viajar, vai tirar férias, o paciente perde a lente. Como é que eu vou providenciar uma outra lente? Não tem como, o paciente coloca o óculos. Então, lente mole, 10 dias antes, sem a lente. Lente dura, 21 dias antes. É até para dar um descanso nos olhos, né, doutor? É exatamente para dar um descanso nos olhos, para que todas aquelas medidas que são da ordem de milésimos de milímetro, análise de frente de onda, tudo isso, seja feito mais perfeitamente. Quanto mais você entender que grande parte do procedimento cirúrgico depende de você mesmo, né, você vai perceber que o seu resultado vai ser cada vez melhor. Mito ou verdade? Os olhos operados tornam-se mais sensíveis? Ao toque, se caso um cílio, uma sujeirinha entrar no olho, tornam-se mais dolorosos que os olhos não operados? Só tenho essas duas opções, mito ou verdade? É porque eu vou dizer parcialmente verdade. Sim, pode. É uma parcial verdade. Então, assim, claro, é como uma cicatriz cirúrgica qualquer, ela nunca, assim, a característica, o olho é muito sensível, né? Então, mais de 90% da nossa percepção do mundo vem através dos olhos, né? Então, certamente o procedimento ali, ele pode tornar a pessoa um pouco mais sensível à poeira. Não que isso vá interferir na vida da pessoa, e muito pelo contrário, e por isso que eu disse parcial verdade, é porque a partir do momento que o tempo vai passando de pós-operatório, isso vai se diluindo. Então, assim, a pessoa vai notar uma sensibilidade maior nos primeiros meses, 3, 4, 5 meses. Depois do primeiro ano, ela praticamente não percebe mais. É o que deve ter acontecido contigo. Verdade. Olhos claros e olhos escuros. Tem diferença de sensibilidade durante a cirurgia e pós a cirurgia?
Não pela cirurgia em si, mas porque os olhos claros já são naturalmente um pouco mais sensíveis à exposição solar, né? Então, sempre o paciente que tem olho mais claro, ele é um pouco mais sensível. Então, a cirurgia não vai potencializar essa sensibilidade que ele já tinha antes, né? Então, e deixar isso bem claro. Digamos que tem um paciente que tenha 7 graus, como foi meu caso de miopia. Tem um outro paciente que tem os mesmos 7 graus. Os dois vão ser corrigidos da mesma forma ou vai depender de cada pessoa, de cada cuidado, enfim, de outros poréns? Com certeza depende de outros poréns. Pode ser você e sua irmã gêmea de 7 graus. Se não forem irmãs gêmeas univitelinas, provavelmente vocês vão evoluir de forma diferente. Então, um olho evolui às vezes de forma diferente no pós-operatório do que outro. Então, as pessoas podem fazer os 2 olhos de os 2 olhos juntos ou fazer um olho, esperar uns dias e fazer outro olho? Também existe essa opção de fazer um olho num dia e esperar 5 dias, uma semana, fazer o outro olho, mas a grande maioria dos pacientes, inclusive utilizando técnicas ainda mais seguras e mais rápidas, opta por fazer os 2 olhos ao mesmo tempo, tendo em vista a segurança e a rapidez do procedimento. E realmente não dói? Não, isso eu posso lhe garantir, não dói. Dói muito mais, nada contra os dentistas, mas dói muito mais, por exemplo, fazer uma obturação, dói muito mais retirar talvez uma pinta, uma coisa, dói muito mais talvez fazer uma depilação. Eu posso garantir isso. Eu, como mulher, posso garantir que essas 3 opções estão completamente corretas. Muito obrigado. A gente não combinou isso antes. Não combinamos mas isso. Mas dói muito mais. Mas é meu depoimento real, verdadeiro mesmo. Dói muito mais. No procedimento não dói absolutamente nada. É realizado em pouquíssimos segundos com anestesia por colírio. O mesmo colírio que o colega utiliza para medir sua pressão intraocular, é o mesmo colírio. Então, e as pessoas saem do consultório com a visão perfeita? Sim, elas já saem. Claro, elas já saem enxergando bem melhor do que quando entraram. Evidentemente que vai se dar um tempo de cicatrização, que são esses 3 dias, 5 dias. Depende, por exemplo, vista cansada, a recuperação um pouquinho mais lenta. Miopia é quase que imediata. Eu até vou contar uma história uma vez que eu me apavorei com um paciente. Bom, nós somos de São Borja, né? E uma vez eu operei um advogado muito famoso da cidade, e eu operei a gente opera muito no sábado, às vezes na sexta, eu operei no sábado, e segunda-feira eu vi ele cruzando pela clínica de carro, sem óculos, sem nada. Aí eu liguei para ele: escuta, fulano, tu não estava em pós-operatório? Não, doutor, deixa comigo, eu estou bem, não se preocupe, eu já estou enxergando tudo. Isso até é uma coisa que eu gostaria de enfatizar, assim, mesmo que a recuperação da miopia é muito rápida, mas mesmo que o paciente esteja enxergando bem, o que ele fez foi um pouco imprudente. Ele deve aguardar o período de cicatrização. Eu acho, doutor, que a gente tem muito o que falar, mas a gente sabe que o doutor Túlio Souza, com todas as associações e as parcerias que nós temos aqui na clínica, tem a oportunidade de todos os meses estarmos falando aos nossos telespectadores, né, doutor? E mais uma vez, nós queremos agradecer. Eu acho que temos muito ainda que trocar ideias. Vamos voltar o próximo mês para conversar. E agora eu gostaria de perguntar ao doutor Túlio Souza aí quando podemos aguardar o doutor João Paulo para as próximas consultas, e com certeza será um sucesso, mais um sucesso da clínica doutor Túlio Souza. Bem, já a partir de agora, todos os nossos pacientes podem ligar para a clínica e agendar um horário com o doutor João Paulo. Essa agenda já está aberta, a ser definida pelo paciente, em contato com a secretária, mas isso já está à disposição na clínica. Eu acho importante todo mundo entender que sempre foi o nosso intuito, e agora mais ainda, eu estou muito contente de trazer o Dr. João Paulo Alencar para cá, que é um profissional extremamente capacitado, com uma qualidade de serviço excelente, vai trazer também para a Uruguaiana um equipamento de ponta a nível mundial, não é algo que a gente está usando de forma obsoleta, muito pelo contrário, a gente tem algo realmente de ponta, como o que a clínica sempre tenta fazer. Então o paciente vai se manter sendo bem atendido num ambiente de extrema qualidade, por um profissional extremamente capacitado, um maquinário de primeiro mundo, e mesmo assim as coisas continuam sendo plenamente viáveis. Como todo mundo já comprovou aqui na clínica, que as coisas não são impossíveis. À primeira vista, se parece muito difícil, tudo parece muito distante, as coisas não são assim. Então fazer esse tipo de procedimento hoje é uma realidade e é muito mais simples do que parecia, e cada vez será mais. E as pessoas que têm essas anomalias, né? Esses problemas de visão,
eu posso garantir que é o melhor investimento que nós, principalmente as mulheres, podem fazer, porque as mulheres são muito vaidosas com maquiagem, com a noite, até o verão vem agora, né? Mar, piscina, o uso de lente de contato, né, doutor, também dificulta bastante. Nessas horas de diversão, de lazer. Bastante. E a cirurgia é ótima. Doutor, agradeço muito a sua presença em nosso programa. Meus parabéns por estar junto. E meus parabéns também, doutor Túlio, né, por essa soma de conhecimentos de profissionais e de técnicas novas aqui na clínica. Muito obrigado, Renata, pela oportunidade. Eu gostaria de agradecer também ao Dr. Túlio, que é um jovem médico com espírito, um pouco só mais jovem que eu, grande espírito empreendedor, e que percebeu aí, nós temos muitos pontos em comum, e percebeu, também um grande, digamos assim, um grande incentivador da medicina aqui na fronteira oeste. Né? Eu sempre acreditei e acredito que as coisas só acontecem, independente do que seja, a gente tem que fazê-las, tem que se arriscar, porque ousadia, empreendedorismo só acontece com quem quer, não é? Então, assim, eu não acho que de maneira nenhuma Uruguaiana tenha que ficar fora desse circuito, né? Então, parabéns mais uma vez ao Túlio por ter me agregado assim, à sua clínica, né? Temos certeza que será uma proposta de grande sucesso, já está tendo sucesso pela importância, e temos a certeza que você também pode vir até aqui, Clínica Dr. Túlio Souza, marcar o seu horário para consultar com o Dr. João Paulo, para fazer os procedimentos que você já conhece com o Dr. Túlio Souza, que também a clínica continua a pleno vapor, o verão está aí, a mulherada pode sim fazer muitos procedimentos rápidos, indolores, para ficar muito mais bonita ainda, né, doutor Túlio? E uma pergunta, as pessoas de fora também podem vir fazer esse procedimento com o doutor João Paulo? Exatamente, claro que sim. O doutor João Paulo já tem um atendimento de pacientes vindo de outras regiões e a gente vai enfatizar isso ainda mais em Uruguaiana. É algo que na parte de estética eu já tenho feito, a gente já tem acompanhado essa ideia. A Uruguaiana já é um polo não só regional, me atrevo a dizer nacional e até mais do que isso, de saúde e de estética, eu posso confirmar, porque é a nossa área. E, sem dúvida, a oftalmologia, a laser vai acrescentar muito nesse sentido. Certo, então, você que assiste o nosso programa, aproveite, dê uma ligada e marque a sua consulta. O programa Looping retorna depois dos blocos comerciais.